Está contigo, Alessandro. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Moredo. Obrigado a todo mundo que está aqui nesse webinar e que vai assisti-lo depois. É um grande prazer estar aqui para trocar ideias, trocar experiências, trocar pontos de vista. Então, estou muito ansioso até pelo fim, para quando entrarem as perguntas, porque aí realmente a gente tem uma troca efetiva. Obrigado a Pópolis pelo convite, muito me honrou, porque eu realmente, a Pópolis é uma empresa que eu respeito muito. Já trabalhei com a Pópolis, prestando serviços para a área de recursos humanos, e realmente é uma empresa de grande valor. Mas vamos lá, deixa eu me apresentar. Então, meu nome é Alessandro Vai, aqui na tela está o meu contato de LinkedIn, podem me contatar à vontade, eu sempre respondo, não deixo ninguém sem resposta, e é um grande prazer. Sou italiano, vim para o Brasil ainda pequeno, criança, mas eu mantenho um certo sotaque, porque eu sempre mantive a língua italiana muito viva. Venho de uma família de gráficos, me formei como técnico em artes gráficas pelo Senai, fiz faculdade de Direito, me formei no Direito pelo Mackenzie, fiz algumas pós-graduações, pós-graduação em comércio exterior, direito empresarial, direito do consumidor, direito do trabalho, e uma em gestão de recursos humanos. E eu gosto muito do tema de desenvolvimento, do tema de crescimento e do tema de trazer uma gestão mais nova, uma gestão mais ativa. Por isso que, recentemente, eu me certifiquei como mentor e também me certifiquei como conselheiro consultivo, exatamente para dar um olhar de business para o negócio, dar um olhar de mentoria para os líderes e trazer esses pontos que eu acho que são extremamente fundamentais na visão de uma pessoa de recursos humanos, estar imerso no business. E vamos lá, Moredo. Excelente. Eu não fazia ideia de que a sua ascendência aí era italiana. Eu ia falar outra origem, esse sobrenome, nunca tinha me ocorrido, né? Interessante. Mas vamos lá. Não é aqueles famosos Andreucci, Carnelucci, e não sei mais que Ucci, né? Mas é italiano, eu juro que é italiano. Não, eu sei, você tem certeza que veio de lá, não tem como. Mas vamos lá. Para a gente começar uma pergunta mais contextualizando toda essa questão, o que mudou no ambiente das organizações, das empresas, para que agora, agora em 2026, e enfim, daqui para frente, não faça mais sentido a gente olhar para o RH, enxergar o RH apenas como uma área de suporte, de apoio. Ok. Nós vivemos num mundo que se transforma, que se modifica de uma maneira muito rápida. Muitos o classificam como um ambiente VUCA, né? Com grande vulnerabilidade, com incertezas, com mudanças aceleradas. Se eu pegasse uma pessoa em 1910 a congelar-se e a descongelar-se em 1940, 30 anos depois, essa pessoa viveria num mundo novo, com uma geopolítica nova, mas, basicamente, ela reconheceria aquele mundo. Ela continuava a viver e a sobreviver naquele mundo, porque o aparelho de telégrafo continuava, o aparelho telefônico melhorou, os automóveis que ele conheceu lá no começo, em 1910, agora estavam diferentes, mas melhoraram, etc. e tal. Agora, se eu congelasse alguém em 1980 e descongelasse 30 anos depois, em 2010, essa pessoa não saberia como viver nesse novo mundo, ela estaria bem perdida. Ela mal conheceria o aparelho celular, que se ela conhecesse o celular em 1980, que eram os primeiros modelos, os tijolões, ela não ia saber usar o celular em 2010 como um computador de bolso, ela não saberia o que era Twitter, o que era WhatsApp, ela não ia saber os meios de comunicação, ela estaria totalmente perdida.
Isso se aplica no mundo empresarial, isso se aplica para recursos humanos. Como a gente vive num mundo que é muito rápido, muito acelerado, com muitas mudanças, nós temos que acompanhar essas mudanças. Nós estamos num mundo com uma grande pressão por produtividade efetiva, e que vai aumentar se a jornada de trabalho for reduzida, sem redução de salário, como é o projeto que está no Congresso. Então, vamos falar de produtividade de uma maneira diferente e com maior importância. Nós vivemos num mundo com uma tremenda escassez de mão de obra qualificada. Muita gente está nas faculdades, nunca a gente teve tanta gente fazendo faculdade, nunca a gente teve tanta gente com acesso à informação, mas, aparentemente, nunca a gente teve tanta escassez de mão de obra qualificada. Quem recruta sabe disso, sabe o quanto difícil é encontrar alguém que saiba um ofício com uma determinada profundidade, e não só com conhecimento genérico. E como o Moreno comentou, nós vivemos em um mundo onde a governança se faz cada vez mais presente e mais exigida. Não é à toa que eu tirei minha certificação como conselheiro consultivo. Então, e essa governança, ela entra dentro do RH, porque quando a gente fala de governança, a gente fala não só de sistemas, processos, procedimentos, que o RH tem que ter extremamente bem definidos e registrados, mas quando a gente fala de governança, nós estamos falando, dentro de uma empresa, do elemento humano, do capital, do dito capital humano, dos recursos humanos. Eu não gosto muito dessa palavra, porque ela coloca a todos nós como recursos, como se fôssemos uma pilha de papel, como se fôssemos uma tinta, máquina, um equipamento. Uma máquina, exatamente. E nós somos muito mais do que isso. Eu prefiro o capital humano. Mas a gestão de RH, a gestão de RH sobre o capital humano, cada vez se transforma em algo mais exigido nesse mundo de governança. É mais ou menos assim que eu vejo o tema, Moredo, e o ponto principal aqui é, se a execução depende de gente, e hoje, de verdade, depende mais do que nunca, e mais para frente a gente vai falar de tecnologia, e a gente vai ver como a IA, a inteligência artificial, faz com que a gente necessite cada vez mais de gente qualificada. O RH não pode estar fora da tomada de decisão. Aquele modelo antigo de um RH operacional não é um modelo ruim, não é um modelo que tem que ser totalmente descartado, esquecido e apedrejado. É um modelo bom, mas é um modelo que não funciona mais para os dias de hoje. É mais ou menos como a Polaroid. 20, 30 anos atrás, a Polaroid, aquela máquina que você bate a foto e ela sai instantânea, era uma coisa maravilhosa, era o topo da arte, da ciência, era alguma coisa fantástica. Só que a Polaroid parou ali porque ela achou que tinha alcançado o ápice da arte. Veio a câmera digital, vieram novas tecnologias, e a máquina fotográfica instantânea ficou praticamente desatualizada, praticamente o dinossauro. Ela ainda existe, ela ainda tem algumas utilidades, mas o mercado dela diminuiu em 96%, 97%. Isso acontece com o RH se ele mantiver a mentalidade de antigamente. Se ele continuar a insistir em ser tratado como um centro de custo e não um centro de lucro. Perfeito. Então, baseado aí nessa contextualização, nessa abertura que você fez, a gente percebe que tem uma diferença importante, né, entre o RH que executa bem e o RH que influencia decisões, né? E aí nem sempre essas duas coisas caminham juntas, tá? Então, acho que a gente pode passar para uma outra questão, que é a seguinte, que decisões passam a existir dentro da empresa quando o RH deixa de ser operacional e se torna estratégico. Primeiro ponto. O RH deve se tornar estratégico de verdade, não só no discurso.
Estou cansado de ver RH que se intitula como estratégico, gestor de RH que diz, eu levei meu RH do operacional para o estratégico, e a área continua sendo estritamente operacional. Vejam, eu tenho algo como 30 e poucos anos de experiência em grandes corporações. Trabalhei no Grupo Pão de Açúcar, trabalhei na NEC, na Nippon Electronics Corporation, trabalhei na Samsung Electronics, na Samsung, a fabricante de celulares e tudo mais, por 12 anos. Trabalhei no Instituto do Coração, no INCOR, do Hospital das Clínicas, e por 10 anos, meus últimos 10 anos, eu trabalhei como diretor de RH numa multinacional americana de real estate. Fora disso, eu tive um período, lá para 2013, como consultor, fiquei mais ou menos 1 ano e meio como consultor, e agora, desde 2015, eu voltei a atuar como consultor. Então, a minha visão é uma visão de quem viveu tudo isso lá dentro, e uma visão de quem teve 2 períodos, 1 ano e meio, mais 1 ano e meio, como consultor, que tem um olhar de fora para dentro. Então, quando eu faço algumas críticas, eu estou criticando, inclusive, a minha forma como eu atuava, a visão que eu tinha na época, porque faltou alguém com experiência para me alertar de certas coisas. Então, a primeira crítica que eu faço é, parem de falar que o RH de suas empresas, que o seu RH é estratégico. Façam-no estratégico. Se o teu RH é estratégico, você não precisa vir com esse discurso, porque ele se demonstra por si próprio. Indo direto para a pergunta, a grande mudança é fazer o operacional extremamente bem feito, porque não devemos esquecer que toda essa conversa de RH estratégico, do novo RH, não abandona um operacional muito bem feito, mas focar, ou menos a liderança do RH, as lideranças do RH, focar em decisões estruturais e não somente em decisões operacionais. Por exemplo? Exatamente. Quando eu falo em decisão estrutural, quem deve lidar o quê? Quem e quando substituir as pessoas dentro da empresa? E quando a gente fala de liderança, tenham em mente, isso eu cansei de ver nas empresas que eu passei, inclusive nas áreas de recursos humanos que eu liderei, muitos líderes não têm o cargo de liderança. São pessoas de nível médio que puxam a equipe. Então, quando eu falo de liderança, não é simplesmente o gerente, o diretor, o coordenador, mas dar uma olhada para quem lidera efetivamente essa equipe. Então, decidir quem deve liderar o quê e quando substituir as pessoas, decidir o desenho da organização para sustentar o crescimento, e aqui é um ponto que a gente vai falar um pouco mais para frente, decidir onde investir ou cortar com base na produtividade, como estruturar remuneração para direcionar comportamento, não só pagar salário. Muitas empresas têm área de remuneração, muitas empresas gostariam de ter uma área de remuneração, mas ter uma área de remuneração para quê? Para fazer política salarial só, entre aspas? Não. A área de remuneração é uma área extremamente crítica dentro da empresa se ela focar no direcionamento do comportamento dos colaboradores. Como eu faço o meu colaborador render mais com a remuneração que eu dou? Que estrutura de remuneração eu imponho na empresa, eu aplico na empresa para obter esse resultado? E, principalmente, ver quais os riscos humanos podem comprometer a estratégia. Vejam, quando eu digo pensar em quais riscos humanos podem comprometer a estratégia, quando eu digo estruturar uma remuneração para direcionar comportamento. Quando eu digo desenhar, auxiliar a desenhar a organização para sustentar o crescimento, eu digo que o gestor de RH tem que olhar para frente. Não olhar o passado, não olhar só o presente. É mais ou menos a visão de quem dirige um carro. Você olha 70% para o
para-brisa, você olha para frente, você olha uns 15% nos retrovisores, porque você tem que ter aquela perspectiva do que veio atrás ou que vem por trás, e os outros 15% você olha na tua marcha, no teu instrumental, eu estou na velocidade adequada, o painel tem uma luzinha piscando, opa, o que é isso? Mas a maior parte da tua visão tem que ser lá para frente. Nós, gestores de RH, estamos muito acostumados ou estamos muito acomodados em olhar para o presente, em olhar para o operacional, e o operacional é presente, e muitas vezes ficar remoendo o passado, enquanto que a empresa vai para frente. E se a gente não vai para frente junto com a empresa, a área fica ou estagnada, ou pior, ela fica para trás. Isso é perigoso, não só para o RH, mas é muito perigoso para a própria empresa. Muito boa essa analogia da direção aí, né? Você falou aí, não sei se foi conservador ou se tem alguma coisa assim, mas eu diria que até mais de 70% até eu olharia para frente, mas tá bom, eu acho que esse número tá bom para começar. Eu fui um pouco conservador, na verdade, você deveria olhar uns 80% na frente, principalmente se você é o líder da área, porque, desculpa, passou a época que o líder de área era aquele que, com todo respeito, ficava com a chibata e fazia a área produzir. O líder da área, de qualquer área, até mesmo uma que se acha centro de custo, tem que antever tendências, tem que antever riscos, tem que antever o crescimento da empresa, tem que estar antenado na frente. Senão, primeiro poste, ele vai bater e vai bater feio. Perfeito. Quando a gente enxerga, quando uma empresa enxerga o RH como centro de custo, e que isso não é, como você mesmo disse, não é ruim, né? Não estamos julgando que é uma coisa muito errada, mas ela acontece. Então, quando uma empresa faz enxerga ele como centro de custo, isso está dizendo, está revelando mais sobre a área de RH ou mais sobre o modelo de gestão da própria empresa? Boa pergunta. Eu acho que ambos. No fundo, a gente está na frente de um problema de maturidade organizacional. Mas eu acredito que fale bastante sobre o próprio RH. Existe uma imagem que é usada muito em cursos, treinamentos e postagens de autoajuda, etc., que é o gatinho se olhando no espelho e vendo a imagem de um leão. Então, é muito como o próprio RH se vê. Se você quer se ver como um gatinho, ou se você quer se ver como um leão. Vamos lá. Se a liderança enxerga o RH como um custo, é perigoso, é porque a liderança toma decisões sem considerar o fator humano como uma variável estratégica. É um problema de maturidade da organização. Mas existe uma timidez, talvez um medo, do RH, do próprio RH em se ver como um centro de lucro. RHs que não traduzem sua atuação no impacto do negócio, reforçam essa percepção de centro de custo e não centro de lucro. Mas, vamos lá, também vamos colocar no concreto. O que é se ver como centro de custo, o que é se ver como centro de lucro? Boa. Se ver como centro de custo é se ver como despesa. É se ver como um peso. É se ver como um fardo. É se ver como algo a ser carregado e é se ver como algo descartável. Vamos cortar despesas porque estamos em crise? Cortem o café dos funcionários. Mudem a qualidade do papel higiênico. Cortem os centros de custos. É o básico. Passaram-se décadas e décadas, mas eu continuo vendo isso. Os caras vão lá e cortam o café dos funcionários. Meu Deus. Mas cortam o centro de custos. A famosa economia de palito, né?
É a famosa economia de palito. Até mesmo a economia de palito, se bem feita, se feita de uma maneira inteligente, ela pode ser útil, porque eu digo, estou em crise, estou cortando isso. Corto o cafezinho, porque estou em crise. Fazer isso sem dizer estou em crise ou sem justificar é uma economia estúpida. Se eu faço isso justificando, talvez ela não seja tão estúpida, ela seja um pouco melhor. Mas vamos lá. Esse é o centro de custo, é o primeiro a ser cortado. O centro de lucro, ao contrário... e a propósito, o centro de custo é um centro que é gerenciado por alguém. Geralmente, pelo CFO, nada contra os nossos amados CFOs, eu gosto muito de CFO, mas eu sempre tive uma parceria muito próxima com os CFOs, eu não acredito em RH andando distante do CFO, quanto mais contra o CFO, mas quem controla, quando você é um centro de custo, quem controla o teu orçamento, o teu budget, é o CFO. Quando você passa a ser um centro de lucro, você controla o teu orçamento. O RH recebe 1 milhão por ano para gastar, a gente está falando em orçamento, então a visão de orçamento é gastar, não é de investir, sendo sincero. E aí o RH diz, eu vou alocar uma parte do meu orçamento em pessoas, eu vou promover essas pessoas, eu vou contratar mais aqui, eu vou contratar mais ali dentro da minha área, eu vou cortar talvez alguma área, eu vou substituir talvez alguém por uma inteligência artificial, alguma coisa, eu vou investir nesse treinamento, nesta ferramenta, nesse prestador de serviços. O RH gere o seu orçamento com autonomia. Mas é mais do que isso. Ser um centro de lucro significa que você está lá disposto a colaborar com a organização, gerar valor para a organização, gerar lucratividade e crescimento para a organização, gerar segurança. Ai, Alessandro, tudo isso é papo furado, porque eu não produzo nada, como é que eu vou gerar lucro? Dá para gerar muito lucro no RH se você assumir as rédeas, se você tiver a coragem de abrir espaço, porque no começo você tem que forçar e abrir espaço, e entrar no negócio, e se mesclar no negócio. Deixa eu contar para vocês uma pequena janela da minha carreira, porque é para dizer que isso não é um discurso vazio. Eu me considero um advogado por vocação e um RH por opção. Lá por volta de 2008, 2009, eu era gerente jurídico, lembram? Eu disse que eu fiz direito, eu era gerente jurídico na Samsung, aqui no Brasil, liderava a área jurídica. Aí um vice-presidente coreano, meio maluco, me chamou e disse, escuta, você não quer assumir a área de RH? A gente confia muito em você, o gestor que está hoje na área é muito bom, e eu quero que esse gestor vá para a nossa agência de propaganda, a Cheil, e aí eu vou ter uma posição no RH de liderança, e eu gostaria que você fosse para lá. Aí eu perguntei para ele, mas why? Por que eu nunca tinha pensado nisso, como eu disse, eu sou um advogado por vocação. E ele me disse, olha, você é um advogado meio esquisito, você gosta muito de gente, ok? E você vive metendo o nariz no business. Isso não é papel de advogado, isso é papel de RH. Veja, não é gostar de gente, é papel de RH. Meter o nariz no business é papel de RH. Gostar de gente é condição fundamental porque você está no RH. Senão, você não deveria nem passar por perto do RH. Mas ele falou, você mete muito o nariz no business. E por isso que eu migrei para a área de RH. Minha resposta foi, why not? Deixa eu experimentar, vamos ter essa experiência. Me encantei pela área, e aí eu fiquei em recursos humanos e galguei carreira em recursos humanos. Então, quando eu digo que você precisa ter a coragem de meter o nariz no business, de ajudar a organizar a estrutura do negócio, você está impactando a produtividade direta do negócio. Você está impactando a lucratividade dos outros centros de lucro, das outras áreas,
e aí você passa a ser bem visto. Eu acho que esse movimento é necessário. Tá bom assim, Moredo? Sem dúvida, excelente resposta, né? E acho que, resumindo essa brilhante resposta, os RHs que não traduzem, né, a sua atuação em impacto no negócio, acaba reforçando essa percepção de ser um centro de custo, né? Sim. É algo que acaba acontecendo naturalmente. Vamos passar agora para um outro bloco de perguntas que envolve a questão do negócio, liderança e governança, Tá né? bom. Então, muitas vezes a gente fala em RH estratégico, a conversa fica restrita, às vezes, às pessoas, à questão da cultura, mas tem, como você mesmo já falou, a dimensão do negócio. Você acabou de falar, né? Eu meto, como você falou, meto a cara no negócio, assim, está se metendo no negócio, né? E na questão da governança, né? Então, que são temas aí, facetas menos exploradas, tá? Então, quando a gente fala que o RH precisa apoiar o negócio, na sua visão, o que significa apoiar o negócio de verdade? Tá? Dirigir olhando para o para-brisa. Dirigir Sair daquela lógica de suporte e entrar na lógica da consequência. Sair daquela lógica reativa, eu atendo demanda. Eu estou aqui sentado na minha mesa, sou recursos humanos, e eu vou atender demandas. Quando o gestor da área de vendas vier me pedir alguma coisa, eu vou atender e vou atender muito bem. Sair dessa lógica e, me perdoe, tirar o bumbum da cadeira e ir até a área de vendas e dizer, não só dizer, olha, o que você precisa de mim? Porque eu continuo atendendo demanda de uma maneira proativa, mas eu continuo querendo dar suporte. Tirar a bunda da cadeira, ir para a área de vendas e dizer, escuta, eu andei observando a tua área e vi que aqui há possibilidades de melhorias. Melhorias na estrutura, melhorias no comportamento, melhorias no treinamento, na performance da tua equipe. E com isso, querido, querida, gestora de vendas, você vai lucrar mais. Topa conversar? Você vê que você saiu de atender uma demanda reativa ou proativamente para você atacar o problema, antever o problema e ir atrás. A maior parte dos gestores de RH vão me vir com, mas o cara de vendas, o pessoal da área comercial, o pessoal da produção não quer que eu meta meu nariz lá, não vão aceitar que eu vá lá. Algumas vezes eles me disseram, aqui você não mete o nariz, sou eu que mando na minha área. E aí a pessoa se acomoda, me perdoem, se acovarda, e fica parado e aceita isso. Não é por aí. Um líder de qualquer área tem que saber negociar. Um líder de RH que quer ser estratégico tem que saber influenciar. Você tem que saber chegar, cara, e dizer, cara, não quero mandar na tua área. Quem sabe da tua área é você. Mas eu quero fazer com que você cresça, que você tenha mais lucro. Você não quer aparecer melhor na foto? E aí você demonstra um pouco de conhecimento da área. Olha, eu observei isso, isso, isso. Olha, eu observei aquilo, aquilo, aquilo. Antes de entrar no eu acho. Porque no momento que você mostra que você conhece, que você dedicou tempo para estudar a área, a pessoa automaticamente vai dizer, uepa, aqui não tem alguém querendo dar pitaco, tem alguém querendo me apoiar. E desculpa, por mais grosso ou grossa que a pessoa seja, ela vai querer apoio. Porque todo mundo quer apoio. Todo líder quer apoio. Todo líder quer um parceiro. E isso não é por uma questão de eu gostar de andar junto com os outros, não é porque, e aqui somos todos uma família. É porque liderança é um lugar solitário. E quando você percebe que tem alguém que quer te apoiar, que não tem muito a querer te puxar o tapete,
que quer construir um relacionamento de ganha-ganha, porque se a tua área produz mais, você vende mais, você ganha, e eu, como RH, ganho um papel estratégico, mas eu não estou disputando performance contigo, esse líder da área comercial ou da área industrial tende, ao menos 80%, 90%, a te apoiar e aceitar o teu apoio. Lógico, a gente sempre vai deparar com aquelas pessoas toscas na vida, mas aí é um outro capítulo. Aqui é até uma questão que a gente volta na coragem de chegar no CEO ou na liderança e dizer, escuta, você está vendo que o nosso líder é tosco, né? E enfrentar o problema. Mas, voltando, apoiar o negócio de verdade é garantir que a empresa tenha gente, estrutura e liderança capazes de executar a estratégia. É estar lado a lado com o gestor, com o negócio. É parar da mentalidade de eu estou aqui para atender demanda e questionar, e se antecipar, e ajustar decisões. Se você, como gestor de RH, se você, como líder de RH, mesmo sem ter o cargo de liderança, não melhora a qualidade das suas decisões, você não está apoiando o business, você está apenas operando. E você nunca vai sair de uma área de suporte e de uma área de centro de custo. Você nunca vai sair das sombras para ganhar relevância. E ganhar relevância, mais uma vez, não é uma questão de você querer aparecer, também é, mas não é uma questão de você querer ser importante, também é uma questão de você cumprir o teu papel e a tua obrigação, que é de influenciar o business. Um RH que não influencia o business, não cumpre com o seu papel. Fazer o operacional bem feito é obrigação básica. Antever demandas, apoiar o business, é uma posição proativa, é uma posição moderna de recursos humanos. Perfeito. Uma outra questão que está bem assim em voga é a questão da governança corporativa, né? A gente vê bastante tema, bastante discussão, bastante debate em torno disso. Então, na sua leitura, a relação entre um RH estratégico e governança corporativa, como é que seria? E se esse vínculo acaba sendo subestimado por boa parte das empresas, né? Olha, Moredo, com certeza é subestimado por grande parte das empresas. E isso, inclusive, eu me sinto muito confortável nesse tópico, porque falando de governança, falando de gestão de pessoas, é exatamente esse o tema do livro que eu estou lançando. O lançamento oficial vai ser dia 26. Hoje à tarde eu vou buscar os livros na gráfica, então os que vão ser sorteados hoje vão ser sorteados até mesmo antes do lançamento, e o título do livro é O Conselho em Ebulição. O valor das empresas começa na gestão de pessoas, e a governança precisa reconhecer isso. Basicamente, é um livro focado em gestão de pessoas, é um livro de recursos humanos para conselheiros consultivos. Então, eu acredito que governança e gestão de pessoas tem tudo a ver. Eu acredito que é um tema que é subestimado dentro das empresas, esse link entre governança e gestão de pessoas, mesmo, por isso mesmo que eu escrevi o livro. Governança sem gestão de pessoas é uma mera formalidade. Com todo o respeito à área de marketing, coisa de marqueteiro. É dizer, eu tenho governança na empresa, mas não, você não tem. Você comunica ter governança na empresa. Você tem uma formalidade, mas não vive a governança. Vamos lá, gente. Recursos humanos, ele faz o quê? Ele estrutura mecanismos que reduzem riscos. Ele trata de sucessão, critérios de performance, cultura de responsabilidade, sistemas de incentivo, produtividade,
antever riscos. E mais do que isso, o RH, dentro do sistema de governança, ele garante coerência entre o discurso e a prática, que é um dos maiores riscos reputacionais que as empresas têm hoje. A empresa postar no LinkedIn, nós somos a empresa da amizade, nós somos uma família, nós somos a empresa que respeita o meio ambiente, etc, etc, etc. E aí vem alguém dizer, putz, vocês são uma família, eu acabei de ser demitido, acabei de ser demitida hoje, no dia que eu voltei da licença maternidade, sem nenhuma justificativa plausível. Você diz que é empresa no meio ambiente, mas olha a foto aqui do descarte irregular de resíduos, etc, etc, etc. Então, o RH estratégico é uma peça de sustentação da governança, não é um acessório da governança. Esse é o objetivo do meu livro, dizer que governança sem um RH ativo, não atendendo demandas, mas se antevendo as demandas, é mero discurso. Eu enxergo a coisa dessa maneira, Moreiro. Por mais que as empresas digam governança está na mão de quem? De compliance. Governança está na mão de quem? De auditoria, que faz as regras, coisa e tal. Governança é o quê? Governança é o ter políticas e procedimentos definidos. Governança é um pouco de tudo isso. Mas transversal, né? É um tema transversal. É um tema transversal, exatamente. Pode ser alguém ser dono, sentar em cima dele e definir o que vai acontecer, né? Ele é transversal numa organização. E governança é um tema que tem que ser vivo. Governança que não é vivida é aquele livro na prateleira que muita gente tem, que nunca leu na vida, mas acha bonito ter um monte de livro na prateleira para quando fazer uma reunião, um webinar, alguma coisa, aparecer os livros e dizer, olha como eu sou culto, mas eu nunca abri um daqueles livros. É a mesma coisa. É perigoso. Muito perigoso você distanciar o agregado da governança. Boa. Agora falando, acho que para trazer mais para o chão, né, para a gente exemplificar mais ainda tudo isso que você já vem falando, que temas que a gente deveria, né, ter obrigatoriamente na agenda do RH, se ele realmente resolver encarar essa questão de ser estratégico, né? Eu vi aqui que você separou alguns temas, e eu acho que vale a pena a gente mostrar aqui para ficar bem registrado, bem, como se diz, bem claro aí para todo mundo na memória. Primeiro, parafraseando uma série bem antiga, até fizeram um remake, mas não teve sucesso, e aí me perdoem os mais novos, se não conhecem, eu tenho 57 anos, então eu uso a minha memória afetiva. Existia uma série, Perdidos no Espaço. Nessa série tinha um robô, e essa série é de 1900, Guaraná com rolha, né? Mas então, teve o remake, tá? Tem o remake. Eu assisti, me decepcionei. Mas eu assisti. Apareceu o remake, eu fui direto assistir. Eu também. E nessa série tinha um robô, eu penso no robô da original, era meio tosco o robô, mas ele vinha dizendo, perigo, perigo, perigo. E aqui eu digo, perigo, perigo, perigo. Toda vez que alguém vier para vocês com os 7 temas na agenda do RH, os 12 comportamentos para 2030, os 23 temas que serão discutidos sei lá quando, lembrem-se de uma coisa. Levem em consideração, lógico, mas levem em consideração como uma receita de bolo. Vocês vão ver uma receita de bolo lá em algum programa na TV, da Rita Lobo, ou os mais antigos, nos programas da Ofélia, dizia, você usa tal ingrediente, coloca 15 minutos no forno, etc, etc, etc. Não se esqueçam de uma coisa, receita de bolo funciona até a página 2. A temperatura do meu ambiente é diferente de quem fez a receita, talvez mais quente, mais frio. E quem cozinha sabe que isso implica. Os meus ingredientes, a qualidade da minha farinha, a qualidade do meu açúcar é diferente
da quem fez a receita. A minha panela é diferente daquela da receita, de quem criou a receita. O meu forno é um forninho chumbrega da Atlas, que é diferente daquele Electrolux Super Bluster Master de quem fez a receita. Então, receita de bolo funciona até a página 2, mas ela tem que ser customizada, adequada para a realidade de cada empresa, para a realidade de cada ambiente, para a realidade de cada cultura. Sempre que vocês virem uma receita de bolo, eu digo de coração aberto, tomem cuidado e apliquem, mas apliquem com sabedoria, apliquem customizando, sem a covardia de dizer, isso aqui não funciona. Funciona sim, se você fizer funcionar, mas para fazer funcionar, o meu fogão é simplesinho, eu vou ter que usar uns macetes, eu vou ter que estudar os macetes para fazer aquela receita de bolo funcionar. Talvez eu vou tentar 1, 2 vezes, vou quebrar a cara, o bolo vai solar, mas na terceira ou na quarta vai dar certo. Tenham fé, mas tenham inteligência e, acima de tudo, eu digo isso como uma provocação, mas de coração aberto. Tenham coragem. Não se limitem em serem medíocres. Medíocres no sentido de medianos. De mediano, o mercado está cheio. Tenham coragem de atuar. Vocês não precisam ser gênios para ter uma atuação de destaque. Se forem gênios, se estudarem muito, legal, isso vai ajudar. Mas nada adianta se vocês não tiverem ousadia, coragem de meterem a cara a tapa. Então, vamos para a receita de bolo, mas usem com moderação. 7 temas na agenda de RH. Eu diria, são 7 temas. Cuidar de 7 temas em um ano não funciona. É querer resolver tudo de uma vez. É ser muito Áries para qualquer um. Eu sou de Áries. Uma vez eu fui gravar um webinar, o rapaz, era no estúdio, o rapaz que foi gravar estava dizendo, você é de Satanárias? Eu falei, calma, pega leve comigo. Então, mas nem eu que sou de Áries tenho coragem de meter 7 temas ao mesmo tempo. Escolham 2, 3 temas, elejam a prioridade dentro das organizações de vocês. Mas os 7 são importantes. Liderança, formação, avaliação e substituição. Olhem a liderança das empresas, olhem seus pares, tenham coragem de meter o pitaco, inclusive, nos teus superiores. Eu já fiz isso na minha carreira. Já cheguei para a matriz e disse, escuta, será que não é o tempo de pensarmos na substituição do nosso CEO, que é maravilhoso, que é formidável, mas vamos lá, que está um pouco ultrapassado, que não atende ao nosso momento? Tenham essa coragem. Mas importante, olhar a liderança, a formação e a atualização dela. Quando eu digo olhar a liderança, formação, avaliação e substituição, a última palavra, substituição, remete à sucessão. Sucessão é um dos principais riscos ignorados nas empresas, e principalmente quando a gente fala em empresas de pequeno e médio porte. Multinacionais têm programas de sucessão maravilhosos, implementados, esquecidos nas gavetas em 90% dos casos, mas tem. Empresas pequenas e médias geralmente esquecem de tratar o tema sucessão, mas é um grande risco que tem que ser tratado, tem que ser pensado e tem que ser planejado, e eu diria, principalmente em empresa pequena e média. A empresa grande, se perde um diretor, por qualquer razão, e não estava preparada, ela acaba absorvendo o baque, o impacto. Uma empresa pequena, se perde um supervisor de produção, muitas vezes está lascada. Uma empresa média, se perde um gerente de vendas, muitas vezes está em maus lençóis. Então, sucessão não é algo de empresa grande, como muitos gestores, muitos donos de empresa pensam. É algo fundamental para as pequenas e médias empresas. Produtividade. RH que mede clima e engajamento está fazendo o seu trabalho. Sim, está fazendo, mas está fazendo o seu trabalho operacional.
Um RH de ponta, ele se mete na produtividade, ele mete o nariz na produtividade, na escala de produção, em quantos funcionários tem, no custo do produto por funcionário, na lucratividade por funcionário de todas as áreas comerciais, produtivas, etc. Produtividade é um tema que não pode ser ignorado e, de novo, antevendo a agenda de redução de jornada de trabalho, é um tema que se traduz em essencial para as empresas, porque todo mundo está gritando, e vão acabar com o turno 6x1, os restaurantes e não sei o quê, vão aumentar o custo em 7%. Cômodo, né? Eu simplesmente não penso, não antevejo, simplesmente eu digo, eu vou repassar o custo para o consumidor e ponto final. E se você for um pouco mais esperto e conseguir mitigar esse 7% de aumento de custo, reduzir para 2%, reduzir para 3%, ou zerar, trabalhando na produtividade, trabalhando em formatos diferentes de produzir, você está dando uma maior lucratividade para a tua empresa. Caramba, você está dando uma diferença de competitividade para a tua empresa. Isso é papel de RH. É aqui que você pode aparecer. Desenho organizacional, estrutura para executar estratégia. Não, quem desenha a organização é o CEO, é o CFO, é o C não sei o quê. Eu sou do RH, eu sou o CFRO. Não. Isso é uma postura tímida, para não dizer covarde, e falei. Mas é uma postura que não tem mais espaço dentro do RH. O RH tem que ir lá e bater na porta do presidente, do dono, e dizer, escuta, estamos ficando para trás, a competição, a nossos concorrentes, tem uma estrutura diferente, mais ágil, mais rápida, que dá resultados melhores. Vamos rever a nossa estrutura, porque senão a gente vai deixar dinheiro na mesa. Palavra-chave para qualquer dono de empresa, CFO, CEO, te dá atenção. Mas, de novo, para você fazer isso, você vai ter que ter estudado o teu concorrente, estudado o business. Próximo. Remuneração como direcionador de comportamento. A remuneração tem que ser uma cenoura na frente. Odeio isso, porque você está dizendo que o colaborador é um burro ou um bicho, que você tem que colocar uma cenoura na frente. Mas é uma metáfora que funciona, e é sempre uma metáfora que, se eu levar para o lugar vulgar, funciona ainda melhor. A cenoura é na frente e não atrás. Mas, desculpe a vulgaridade, mas é o dia a dia de um RH. Então, eu quero que o meu funcionário produza mais. Eu quero que o meu funcionário de operação falte menos. Eu quero que o meu funcionário apresente menos atestado de segunda e sexta-feira. Eu quero que o meu vendedor tenha interesse não só em vender, mas em vender o que está encalhado, ou em vender o meu produto de lançamento e não o produto que está consolidado. Eu quero que a minha contabilidade anteveja tendências, eu quero que a minha área financeira reduza erros, eu quero que o meu RH reduza erros na folha de pagamento, eu quero que o meu colaborador, meu Deus, reduza erros ou estornos, glosas no ponto. Tudo extremamente no concreto. Que tipo de remuneração, que tipo de bonificação, que tipo de estrutura eu tenho que alcançar para fazer isso? O que eu tenho que bolar para fazer isso? Remuneração não é só a tabela salarial e eu pagar o equivalente ao concorrente, ou pagar mais do que o meu concorrente, porque o meu ambiente de trabalho é uma porcaria. E eu já trabalhei em empresa grande assim, que se pagava muito mais porque o ambiente era reconhecidamente catastrófico. Não é só isso, é muito mais do que isso. É você colocar inteligência. Dados para decisão, não relatórios descritivos. É o tal do People Analytics. Dados, mais dados, mais dados.
Você consegue dirigir um carro numa zona desconhecida só com dados. Os dados podem ser externos, placas, então a placa vira à direita, vamos dizer, eu estou aqui em São Paulo, então, Autódromo de Interlagos. É engraçado porque a prefeitura colocou placa de Autódromo de Interlagos até no extremo oposto da cidade, a 30, 40 quilômetros de Interlagos, mas se encontra uma placa Autódromo de Interlagos. Mas, enfim, aquela placa te indica a direção, então é um dado que te indica a direção. Uma outra forma de dirigir com dados, desculpem, é ter um Waze funcionando, que te indica a direção, tem um Google Maps que te indica a direção, mas você precisa de dados para indicar a direção para onde você vai. Você ter aquelas famosas planilhas de Excel de RH que contabilizam só os dados do passado, não serve para nada. Significa que você está dirigindo o carro olhando só para o retrovisor. O passado te norteia para o futuro, ele te mostra uma tendência, mas você precisa saber o futuro. Então, usem os dados de uma maneira inteligente. E o risco humano? O risco psicossocial, a nova NR1, e o risco reputacional. Não existe nada ou ninguém que pode destruir a tua empresa como um funcionário que faz um comentário ácido, crítico, mas verdadeiro, em cima da postagem da empresa no LinkedIn, no Facebook, em cima de uma postagem de marketing. Por quê? Porque ele diz, a vida aqui dentro é diferente do que ela está lá. Mais do que isso, o risco psicossocial. Não porque tem NR1 nova aí, não porque tem um fantasma da multa e da fiscalização. Porque cuidar do psicossocial é cuidar da produção, é cuidar de um ambiente de trabalho melhor e mais produtivo, é de cuidar de um ambiente de respeito. Não precisa ser gênio. Aonde a gente é respeitado, a gente trabalha melhor, a gente vive mais feliz, a gente produz mais. É respeitado, não mimado. Não adianta eu colocar, como se fez no passado, mesa de ping-pong para tudo quanto é lado, se no começo todo mundo vai lá jogar ping-pong, mas se depois não tem mais tempo para jogar ping-pong, mas nem a hora de almoço, porque a hora de almoço foi reduzida, porque eu não tinha um esquema de produção bacana. Então, é cuidar do funcionário sem tratá-lo como uma criança, sem mimá-lo. E isso é cuidar do psicossocial. Excelente. Então, eu concordo, acho que a gente, né, tem que priorizar mesmo, não dá para fazer tudo isso ao mesmo tempo. Então, o pessoal pode refletir e ver quais seriam as priorizações. Um ponto importante aqui, Alessandro, a gente está com 11h10, tá? Para a gente ter uns 10 minutos, pelo menos, de tempo para perguntas, vamos ver se a gente consegue fazer o restante aí nesses 10 minutos? Será que a gente consegue? Dá. Então, beleza. Então, vamos lá. Agora, trazendo um pouco para a questão, né, temos um discurso, esse discurso já mudou, só que a prática não está acompanhando, está numa velocidade menor, né? Então, assim, o que na prática mantém o RH preso na operação é uma questão de limitação diária ou falta de exigência da liderança? São os dois fatores combinados, Moredo. Baixa exigência da liderança e conforto técnico, timidez do próprio RH. Se a liderança não cobra visão, muitas vezes o RH se acomoda na execução. Se o RH não se posiciona, a liderança continua usando a área como uma área de suporte. É um ciclo. Alguém precisa romper esse ciclo. E, na prática, isso costuma começar pela liderança. Mas vamos lá. Você, RH, quer viver nesse ciclo, esperar que alguém resolva a tua vida, ou você quer se posicionar, cobrar essa mudança e você ser um agente de mudança, ser um agente de transformação da tua própria área, da tua própria carreira? Essa é a provocação que eu faço. Boa. E tem também uma responsabilidade do próprio RH nisso, eu acredito, né? E em que momentos a própria área acaba reforçando, sem perceber, essa imagem de centro de custo?
Geralmente o RH faz isso com uma frequência grande. E faz isso quando? Quando ele fica sentado na mesa dele, esperando as demandas chegarem, ou, numa posição mais proativa, levanta e pergunta para a área comercial, para a área de produção, você precisa de algo, ou seja, se posiciona como um resolvedor de demandas. Quando se comunica só por atividades, então o RH esse mês fez isso, isso, isso. Não, tem que se comunicar por impacto. O RH nesse mês impactou a empresa com essa ação que trouxe esse resultado, com aquela reação que trouxe aquele outro resultado. Nesse mesmo sentido, quando o RH mede esforço e não resultado. Esse mês fizemos 10 atividades. Tá, o que me interessa quantas atividades o RH fez? Não me interessa nada. Me interessa esse mês trouxemos tal e tal impacto através dessas 10 atividades. Trouxemos estes resultados com as 10 atividades. Quando o RH se acovarda e evita temas difíceis, como desempenho, avaliação de desempenho efetiva, como substituição de lideranças, de pares, de pessoas que são até antigas de casa. Como quando o RH se posiciona como apoio, em vez de um parceiro e um parceiro crítico. O RH muitas vezes pede, implora por um espaço estratégico, mas se apresenta de forma operacional. Eu quero tomar decisão, mas eu me acovardo. O RH fica numa zona de conforto. Gente, dá uma olhada nessa imagem. Essa daqui é uma imagem do deserto norte-americano, naquela região dos Canyons. É linda. Esse pôr do sol é bonito pra caramba. Mas é a cara da zona de conforto. A zona de conforto, para a gente, é linda, é maravilhosa. Olha que lugar bonito. Mas olha com atenção, nada cresce ali. Tem alguma vida? Lógico que tem. Tem umas cobras, uns escorpiões, uns coiotes passando, uma ou outra lebre saltitante, mas é só isso. É diferente de uma floresta onde a vida surge, cresce, vive o dia inteiro, são coisas novas, é dinâmica. Zona de conforto, esse deserto. É lindo, mas nada que cresce. Vocês querem ficar num lugar que nada cresce, ou vocês querem ficar num lugar que cresce? Onde você pode plantar, onde você pode fazer a diferença, onde você vai ver animais e vida diferente. Saiam da zona de conforto se vocês querem crescer. Excelente. Agora a gente pode falar um pouquinho da questão da tecnologia, enfim, de como a tecnologia e os dados estão muito presentes agora no nosso dia a dia, na gestão. Qual que seria o papel, então, da tecnologia nesse reposicionamento e se, de fato, ela ajuda o RH a subir de nível ou a gente está falando só de automatização dessa atuação operacional que acaba sendo pouco estratégica, né? Então, vamos automatizar tudo aqui que vai melhorar, vai dar produtividade e dessa forma a gente vai estar sendo mais estratégico. Legal. Tecnologia é meio, não um salto estratégico. Ela pode liberar tempo e gerar dados, mas se o RH não souber interpretar e transformar isso em decisão, só automatiza a mediocridade. Um exemplo da nossa vida. Tanta tecnologia, tanta inteligência artificial, tudo isso veio para a gente ganhar e salvar tempo da nossa vida. Mas o que a gente faz com essa informação que a gente recebe e com o tempo que a gente economizou, é nossa responsabilidade. Se eu uso o tempo que eu economizei para ficar o dia inteiro vendo o videozinho do WhatsApp, ou o videozinho do TikTok, ou postando coisinha tola no WhatsApp, essa tecnologia só me fez ser mais medíocre. Se eu uso esse tempo que eu economizei para estudar, para entender novas culturas, novas coisas, eu cresço. Até vendo os videozinhos no TikTok, se eu vejo videozinho só por ver videozinho e dar risada,
eu emburreço. Se eu vejo os vídeos, eu digo, putz, esse tema é interessante, deixa eu estudar um pouquinho sobre isso. Nossa, que pegada bacana, deixa eu ver, eu cresço. É a mesma coisa que acontece no RH. O ganho real vem quando os dados viram leitura de cenário e direcionamento. Sem isso, é só uma ferramenta cara. É colocar na mesa do dia a dia o tal do People Analytics. Vamos jogar para o concreto. É eu ver que o meu maior absenteísmo é de segunda, terça e sexta-feira. Eu ver que esse absenteísmo é acompanhado ou não de atestado de pronto-socorro, clássico, né? E aí eu uso isso para eu tomar uma decisão. Então, vamos lá, meu maior absenteísmo é de segunda-feira, então vamos trazer mecanismos, o que eu posso fazer para diminuir esse absenteísmo, para atacar esse problema. Eu vejo que, na minha pesquisa de avaliação de desempenho, as pessoas que têm de 1 a 3 anos de empresa têm um rendimento inferior aos mais antigos. O que está acontecendo aqui? Como eu faço para puxar essa gente para cima? Eu entendo que o pessoal da faixa etária 40 mais está tendo uma resistência maior à mudança. Como eu faço o convencimento dessas pessoas? Ou seja, toda essa tecnologia, toda essa IA, todo esse People Analytics que cada vez mais a gente embarca de uma maneira estruturada, de uma maneira simples na nossa empresa, tem que ser um meio para que eu chegue num resultado. Não que eu seja um colecionador de álbum de figurinhas da Copa, e em vez de figurinhas da Copa, eu coleciono dados estatísticos para, em alguma reunião bacana, eu montar um monte de gráficos, eu mandar o meu estagiário que, é craque em montar gráficos, montar um monte de gráficos bacanas para eu apresentar na minha reunião de quarter ou na minha reunião anual com a diretoria, encher eles de informações para eles não terem tempo de fazerem perguntas para mim. Não é isso. A tecnologia vem para agregar valor. Se eu não usá-la para melhorar o desempenho, antever tendências, resolver problemas, eu só estou torrando dinheiro da empresa e eu só estou me escondendo atrás de dados. Os dados estão aí, os dados têm que ser explorados, os dados têm que ser usados para obter resultados. O RH que não transforma dados em resultados é um RH mediano, é um RH meramente operacional, respeitando a área operacional do RH. Perfeito. Para a gente encerrar aqui com chave de ouro, e para quem aqui já está nos acompanhando, nos acompanhou até agora, acho que uma pergunta que vai realmente nos ajudar a sair do discurso e começar a fazer essa virada é a seguinte: competências, né, o líder do RH precisa desenvolver para deixar de ser apenas um gestor de processos e se tornar esse agente de transformação do negócio. Tá bom. Então, o RH não ser só um sabor RH estratégico, mas ser um RH estratégico mesmo. E essa resposta é facílima, porque eu falei isso em toda essa nossa conversa que a gente teve. O RH tem que ter leitura do negócio, entender como a empresa gera resultado, se debruçar e buscar o cara de vendas e de produção com conteúdo, tendo entendido o negócio e o que aquela pessoa faz. O RH tem que ter capacidade de decisão, não só analisar dados, mas tomar a decisão. Então, é mastigar aqueles dados, acabei de falar isso, e transformá-los em algo concreto. E, por fim, coragem de posicionamento. Sabe? Ter uma coragem de ter voz ativa. Ser do RH, muita gente pensa que qualquer um faz RH, mas RH é para poucos. Porque para ser um líder de RH, para atuar em RH, você tem que ter coragem de falar as coisas com conteúdo, com cuidado, mas falar as coisas na cara da liderança, orientar o gestor, o proprietário da empresa. Coragem é fundamental. E, além disso, ter um repertório de governança,
uso de inteligência de dados, habilidade de influenciar liderança. O RH estratégico não é o melhor técnico, é aquele gestor que é mais completo, é aquele gestor que tem mais coragem de conhecer o business e de enfrentar os desafios. É isso. Alessandro, muito obrigado pela conversa, foi muito enriquecedora, eu acho que tocou em temas bastante relevantes e questões sensíveis também. Não, né, nos preocupamos aqui em trazer realmente a verdade, sem dar muitas voltas, né, fomos direto ao ponto. Acho que está na mão aí de todos os departamentos, todas as áreas, suas lideranças, fazer esse movimento, começar essa transformação.